Consulta pública reacende debate sobre a defesa da Previ. Resultados do primeiro trimestre corroboram estratégia assertiva na gestão da Previ. Previ aumenta o teto do empréstimo simples. Você acompanha agora a edição 55 do podcast Associados Previ, comigo e com José Luiz Frari, o Coelho. Tudo bem, Coelho? Tudo bem, Lilian? Coelho, vamos começar falando de uma notícia que causou um pouco de preocupação entre os associados e associadas, reacendendo o debate sobre a defesa da Previ? Vamos sim, Lilian. Inclusive, o Marcel Barros, que é o representante dos participantes no Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, que também foi diretor de Seguridade da Previ, escreveu um artigo agora recentemente que está publicado no nosso site associadosprevi.com.br. Acontece o seguinte, a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, lançou recentemente uma consulta pública para orientar os participantes de fundo de pensão sobre os procedimentos relativos à Resolução 53. E o que é a Resolução 53? É uma normativa editada em março deste ano, 2022, pelo CNPC, para substituir a Resolução 11 de 2013, que regulariza os processos de retirada de patrocínio dos fundos de pensão. Ou seja, a consulta e a norma em si não fazem nenhuma referência específica à Previ ou ao Banco do Brasil, mas o assunto reacendeu o debate sobre os perigos que rondam os fundos de pensão. O Marcel, assim como os demais diretores eleitos da Previ, já se manifestaram contrários à retirada de patrocínio. Coelho, eu gostaria de aproveitar e ler um trecho do artigo do Marcel, que publicamos na nossa página Associados Previ, que é a seguinte, abre aspas. Equivocadamente, algumas pessoas têm dito que existe uma consulta ou audiência pública em relação à retirada de patrocínio ou à Resolução CNPC 53 de 2022. Isso não é fato. A resolução já foi aprovada no colegiado do CNPC e deverá entrar em vigor no dia 1º de outubro de 2022, prazo em que a Previc tem para emitir as orientações que são objeto de consulta pública em questão, fecha aspas. Exatamente, Lilian. A consulta é até importante para os participantes de fundos de pensão. A Resolução 53, sob consulta, assim como a resolução que substitui a 11, não facilita a retirada do patrocínio. Pelo contrário, o objetivo dessa normativa é justamente delimitar as condições do patrocinador caso aconteça de ele deixar de manter o patrocínio, que é um direito dos trabalhadores, garantindo proteção aos participantes dos fundos. Vamos aproveitar, Coelho, convidar as pessoas, os associados e associadas, a entrarem no nosso site, ler o artigo do Marcel com o título Retirada de patrocínio é prejudicial ao trabalhador e ruim para o sistema, onde ele explica por que a resolução foi criada e faz um breve histórico dessa discussão. Vamos para a segunda notícia, Coelho? Vamos sim, Lilian. No dia 18 de maio, os diretores e conselheiros eleitos da Previ realizaram mais uma live com os associados. E hoje vamos destacar a fala do diretor reeleito de administração, o Márcio de Souza, explicando de forma sucinta o desempenho da Previ no primeiro trimestre deste ano. Vamos ouvir o que ele diz. Nós falamos, até na época do período da campanha, que os planos nossos estavam numa situação de equilíbrio. Nós fechamos o primeiro trimestre com um superávit de 7,6 bilhões no plano 1, mas é importante a gente esclarecer que aquele acordo que nós fechamos da UFND, que é de 3,1 bilhões de reais, ele ainda não está reconhecido no nosso balanço, isso vai acontecer nos próximos balancetes. Então 7,6 e nós temos aqueles 3,1, que foi uma conquista nossa, depois de 30 anos lutando aí em defesa dos interesses associados, nós ganhamos em todas as instâncias da justiça e o governo reconheceu e vai fazer a inscrição da dívida no precatório e nós podemos contar que esse recurso também vai ser reconhecido como ativo do plano 1. Nós chegamos a 227 bilhões de reais, tivemos uma rentabilidade que foi de 8,76 no ano contra a nossa meta atuarial, que é o INPC mais 4,75% ao ano do plano 1, que ficou em 4,62. Então, a gente teve um trimestre muito positivo. Só de dividendos, nós recebemos mais de 2 bilhões de reais, que ajuda muito para a gente poder pagar os benefícios. É claro que, antes de chegar no Previ Futuro, eu quero destacar
isso para os nossos associados e associadas, a gente está numa situação de equilíbrio, de uma gestão que traz uma segurança, e isso é muito importante, a garantia do pagamento dos benefícios, mas nós estamos num período de muita volatilidade. A própria Bolsa, que tinha fechado ali em 120 mil pontos no final de março, ela já despencou de lá para cá, e isso vai ter reflexo também nos próximos meses. Mas, como a gente sempre diz, a nossa carteira é resiliente, a nossa carteira é composta de ótimos ativos, a gente tem feito o dever de casa. Então, mesmo que tenha uma oscilação que a gente acabe registrando eventualmente algum déficit, é importante que o associado, a nossa associada, saibam que nós estamos num bom caminho e o nosso plano 1 segue em equilíbrio. O plano Previ Futuro, ele praticamente bateu ali em 25 bilhões de reais em patrimônio. O nosso índice de referência, que é o nosso atuarial, que é o INPC mais 4,62, ele ficou no trimestre, acumulado em 4,59. Nós conseguimos superar as nossas metas, e eu destaco aqui o perfil agressivo, que nesse período teve uma rentabilidade acumulada de 7,79%. Da mesma forma, é preciso que no Previ Futuro a gente tenha esse olhar no longo prazo, porque no longo prazo, e na campanha a gente falou muito isso, nós batemos todas as metas, a meta atuarial e a comparação com todos os planos de mercado. Então ele segue eventuais volatilidades que são naturais de um cenário que nós temos pandemia, tem a guerra, a gente está vendo que a guerra está durando, a inflação está acima de 2 dígitos, e é algo assim que obriga os gestores, já que a gente tem um compromisso de longo prazo de aplicar sempre o INPC, obriga a gente a bater todas essas metas. Então, não é um cenário fácil, mas nós aqui na Previ, com a nossa equipe técnica, estamos preparados para fazer essa gestão. Legal, Coelho. Eu vou só fazer um resumão bem breve do que o Márcio comentou na live. Primeiro, mesmo que com a crise econômica que estamos vivendo, desde antes da pandemia, agravada agora com a guerra da Ucrânia, a Previ fecha o primeiro trimestre do ano com resultado positivo. Rentabilidade de 8,76%, quase o dobro da meta atuarial no plano 1, que atingiu o superávit de 7,6 bilhões de reais, acumulando patrimônio de 227 bilhões de reais. Já o Previ Futuro alcançou 25 bilhões em investimentos e teve rentabilidade acima da meta atuarial em quase todos os perfis de investimento no trimestre. Isso mesmo, Lilian. Lembrando que esse trecho, assim como o vídeo da live na íntegra, estão no nosso canal do YouTube, nos Associados Previ. Vamos agora para a nossa última notícia desta edição? Vamos sim, Coelho. A Previ aumentou o teto do empréstimo simples, no plano 1, passou de 220 mil para 240 mil reais, e no Previ Futuro de 120 para 140 mil reais. É importante destacar, Coelho, que o teto passou a valer desde o dia 20 de maio, e ainda que o empréstimo simples é uma conquista antiga dos associados, com os juros mais baixos se comparado com os empréstimos oferecidos no mercado. O teto do empréstimo simples da Previ também é um dos maiores entre seus pares no mercado, com prazo para pagamento maior e menor encargo permitido pela legislação. Mais importante, Lilian, é destacar que isso tudo só é possível porque, diferente dos bancos, a Previ não visa lucro, e os rendimentos dos empréstimos são revertidos para os próprios planos da Previ. Essa foi mais uma edição do podcast Associados Previ, com a apresentação minha, Lilian Milena, e do Coelho. Até o próximo podcast, Associados Previ. Até a próxima, Lilian e demais ouvintes.